Muito bem, queridos irmãos e irmãs, estamos chegando aqui para a nossa live. Vamos já começar a falar sobre a interpretação, hoje falar sobre a interpretação de um texto em seu contexto. Glória a Deus por aqueles que já estão chegando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando aí, me diga se está me ouvindo, se está ouvindo bem, se está conseguindo me acompanhar. E nós vamos já começar a nossa live. Bem-vindos, bem-vindas todas as irmãs, todos os irmãos. A partir de hoje, com a graça de Deus, nós vamos fazer algumas lives semanais. Isso, o áudio está ótimo, Jadson, obrigado, tudo ok, Josiane, muito bem. Nós vamos fazer algumas lives semanais falando sobre a interpretação bíblica, tá? E hoje o nosso foco maior será falar sobre a interpretação de um texto em seu contexto, que é algo que é fundamental para uma boa interpretação bíblica, tá? Então você que é pregador, pregadora, você que é crente e quer conhecer melhor a palavra de Deus, você que quer aprender mais sobre a palavra do Senhor, seja bem-vindo aqui. A paz do Senhor, irmão Marcelo e irmã Andresa, a paz do Senhor, irmãos e irmãs que estão entrando aí, chegando. Manda aí o aviãozinho para chamar alguém que você acha que deve estar também aqui nessa live, quem você conhece que é pregador da palavra, pregadora, estudante da palavra, que tem interesse em aprender mais da palavra de Deus. Nós vamos hoje falar aqui sobre interpretação bíblica, o texto em seu contexto, e especialmente nós vamos olhar para o Salmo 116. Eu quero olhar o verso 15, e vamos usar esse texto, então, como um texto para aplicação dessa regra do texto em seu contexto, de como interpretar um texto dentro do seu contexto, tá? Então, a paz do Senhor a todos, todos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos e que Deus os abençoe grandemente. Quem não conhece, eu sou o pastor Kleber Maia, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus. Atualmente estou aqui no campo de Ceará Mirim, onde estamos pastoreando a Igreja do Senhor. Acabei de chegar do culto. A paz do Senhor, Jussier, Ioana, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. E nós vamos então olhar para essa questão da interpretação bíblica. A live vai ficar gravada, quem não pegar desde o início pode assistir depois, e quem for chegando, né, vai acompanhando também, e eu louvo a Deus por você que já chegou, que já está aqui, para nós podermos juntos nos debruçarmos sobre a palavra e aprender aquilo que ela tem a nos dizer. Hoje vamos olhar especialmente a interpretação de um texto em seu contexto, que é a primeira tarefa da interpretação, da exegese bíblica, para que nós possamos fazer a boa interpretação de um texto, tá? Bem-vindos, irmãos e irmãs que estão chegando, a paz do Senhor, na Sônia, Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs. Hoje, o texto que nós vamos olhar aqui, especialmente, é o do Salmo 116. Se você tem uma Bíblia aí e quer acompanhar, nós vamos olhar o que o Salmo diz como uma aplicação dessa regra da interpretação do texto em seu contexto, tá? Chama alguém aí, manda o aviãozinho para alguém. A paz do Senhor, Aleph, bem-vinda, que Deus abençoe. Manda o aviãozinho aí para alguém mais que você gostaria que também estivesse aqui aprendendo, né, sobre essas questões tão importantes.
a live vai ficar gravada, eu vou baixar depois para colocar também no meu canal do YouTube, e assim a gente poder alcançar o maior número de pessoas. A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, sejam muito, muito bem-vindos todos, tá? Hoje, então, nosso tema será interpretar um texto em seu contexto. Né? O que é que nós pensamos quando vamos interpretar a Bíblia? Por que interpretar a Bíblia é importante? E o que nós devemos fazer para interpretar corretamente a Bíblia Sagrada? Antes de mais nada, a gente entender que a Bíblia ela é um livro que nós entendemos ser inspirado por Deus, um livro, portanto, que traz a palavra de Deus para nós. Cremos na Bíblia como a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. Porém, esse texto, a Bíblia Sagrada, foi nos dado em uma língua humana que, portanto, vai ter regras gramaticais, vai ter uma língua em que ele foi expresso, e tudo isso, então, nos convida a nós fazermos uma interpretação desse texto, né? A paz do Senhor, queridos irmãos que estão chegando aí, sejam todos muito bem-vindos para nós aqui nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Então veja, a palavra de Deus é a inerrante fala de Deus para nós. Mas essa palavra ela foi dada em um texto, em um idioma, e, portanto, está dentro de regras gramaticais, e nós precisamos interpretar corretamente, então, esse texto que é a Bíblia, a palavra de Deus. Em que consiste, basicamente, a tarefa da interpretação bíblica? Procurar descobrir qual é a fala, o significado da fala do seu autor e qual é o propósito com que ele escreveu. Então, nos voltamos para o texto bíblico buscando logo entender a questão de o que significa aquela fala e qual o propósito com que ela foi dada, que isso está diretamente ligado a descobrir-se, então, qual é o significado e a intenção do autor para que nós possamos aplicar a palavra de Deus. Isso é a interpretação bíblica, tá? Isso, nós vamos falar sobre interpretação hoje, porque isso é fundamental, queridos. É uma questão que nós vemos hoje, infelizmente, muitos pregadores que estão pregando a palavra e muitas vezes trazendo um sentido completamente diferente daquilo que a palavra realmente está nos dizendo, e isso é errado e perigosíssimo, né? Porque nós estamos trazendo a palavra de Deus e, portanto, Deus está falando, é isso que nós entendemos, né? E devemos, neste caso, buscar entender qual é, de fato, a fala que Deus quer que nós tenhamos e qual é o propósito dessa fala. Buscamos a intenção autoral, o significado da sua palavra para nós. Essa é a regra maior da interpretação. E hoje, dentre tantas regras básicas, dentre tantas questões fundamentais para a boa interpretação bíblica, eu vou falar sobre texto em seu contexto, ou seja, vou falar sobre o entendimento que precisamos ter a partir do contexto, né, e como nós devemos buscar esse contexto para nosso entendimento. Basicamente, a gente pode dizer que o contexto é importantíssimo porque ele delimita o significado da palavra. Qualquer fala ou expressão, ela só terá sentido real no contexto em que ela foi proferida. Fora do contexto, aquilo pode ter um significado completamente diferente, né? E a gente precisa, então, buscar entender esse contexto. A paz do Senhor, Emanuel, a paz do Senhor aos queridos irmãos que estão chegando, irmão Leandro, a paz do Senhor ao irmão Alexandre, irmão Samuel, a paz do Senhor a todos que estão chegando aqui na nossa live, sejam muito bem-vindos, e nós vamos falar hoje aqui sobre interpretando um texto em seu contexto.
Então, para nós entendermos o contexto de uma palavra, nós precisamos olhar o contexto literário em que ela está inserida. Antes de tudo, precisamos entender onde essa palavra está inserida. Então, o contexto de uma palavra é a frase em que ela está inserida, o contexto daquela frase são os parágrafos que estão ao seu redor, o contexto daquele capítulo são os capítulos dentro daquele livro. E uma regra, então, muito importante para nós entendermos o contexto é você já buscar entender qual o livro que aquela passagem está inserida e buscar entender qual é o tema desse livro, qual é o contexto em que esse livro foi escrito, qual é o propósito que esse livro foi escrito, porque isso tem tudo a ver com o contexto onde aquela passagem está e você quer interpretar, tá? O contexto, então, vai determinar os limites dessa interpretação, o propósito da interpretação, o significado da palavra ali, e o contexto histórico do livro também vai nos dizer muita coisa, né? Então, quando você pega, por exemplo, o livro de Ruth foi escrito em que época? O texto diz, na época dos juízes. Então você vai inseri-lo no mesmo contexto histórico e religioso da época dos juízes, que é um contexto onde o próprio texto dos juízes, no seu último versículo, diz: não havia rei em Israel, ou seja, não havia uma liderança que ouvisse a Deus, e cada um fazia o que bem entendia, o que achava melhor aos seus próprios olhos. Então o contexto do livro de Ruth também é esse, um contexto que, na realidade, exemplos nem sempre estão ali para serem seguidos, muitas coisas erradas estão acontecendo, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E o texto, no contexto, é que vai dar esse sentido, esse significado. Quando você pega um texto e verifica, por exemplo, que o livro em que ele está inserido é um livro onde há uma polêmica, onde há uma correção, onde há um propósito desse tipo, isso vai determinar, então, o sentido daquela passagem, né? A paz do Senhor, irmãos e irmãs, chegando aí, Maurício, irmã Fátima Rodrigues, pastor Daniel Costa, bem-vindos, queridos, sejam todos bem-vindos à nossa live aqui. Hoje estamos falando sobre interpretação bíblica do texto em seu contexto. E a gente precisa ter diversos cuidados aqui. Então, quando você pega o texto, nós precisamos ver qual é o livro que ele está inserido. Qual o propósito desse livro? O propósito da Epístola de Paulo aos Gálatas não é igual ao propósito da Epístola primeira Epístola aos Coríntios, por exemplo. Então, se há uma diferença de propósito, o texto também precisa ser entendido dessa forma, né? A paz do Senhor, irmã Luísa, irmão Alexandre, irmã Jácia, bem-vindos. E nós precisamos olhar o texto dentro do contexto, buscar entender a intenção autoral, ou seja, o que o autor pretendia com aquele texto, e a forma como ele vai desenvolver essa sua progressão de pensamento, de que maneira ele vai argumentar no seu texto, e buscamos entender, além da intenção autoral, o tema daquele contexto. Qual o grande tema do contexto em que estamos trabalhando, tá? Então você pega, por exemplo, a Epístola aos Filipenses. Apesar de ser uma epístola da prisão, o tema é a alegria no Senhor. Então isso vai fazer com que todos os seus parágrafos tenham esse mesmo sentido, né? Você pega Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele me fortalece, posso suportar todas as coisas, mas Paulo diz isso com alegria, não com resignação, porque o tema é a alegria, né? Então, ao olhar um texto, nós buscamos ver onde ele está inserido,
qual é a intenção daquele texto, daquele contexto, qual é o grande tema daquele texto que nós vamos trabalhar, e aí vamos buscar interpretar o texto olhando o contexto em que ele está inserido. Eu quero tomar hoje, especialmente aqui, o Salmo 116, para nós olharmos um versículo, que é o versículo 15, dentro desse Salmo, e nós buscarmos entender, então, como esse texto deve ser interpretado no contexto em que ele está inserido, tá? Salmo 116 não é dito qual é o autor dele, mas ele está dentro daquele grupo de salmos que eram cantados, os salmos dos cânticos dos degraus, os salmos que eram cantados pelos peregrinos, os salmos que eram entoados por aqueles que iam à Terra Santa. Então, ele está dentro desse grupo de salmos aqui. Nós temos, contudo, na Nova Almeida atualizada aqui, tem um título, Salmo de Gratidão. O Salmo, ele nem sempre esse título faz parte do Salmo, né? Nesse caso aqui, Nova Almeida atualizada tem Salmo de Gratidão. A revista e corrigida vai trazer um texto que esse texto é o texto do editor, mas às vezes nós temos um texto que é parte do Salmo, e isso é muito importante para a gente entender o contexto, né? Salmo 116, na revista corrigida, tem amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Porém, esse título aqui, apesar de não fazer parte do Salmo, ele já nos remete àquilo que o editor dessa Bíblia entende ser o tema e, portanto, a grande ideia que ele vai tratar nesse salmo. Salmo de gratidão para com Deus pela salvação, né? Então, veja que ao olharmos isso, nós já vamos entendendo qual é o grande tema desse salmo, né? Aí, irmão Júnior Araújo, a irmã Jácia, tem outros alunos aqui da minha mentoria, glória a Deus, e outros irmãos alunos do curso Pregação Eficaz em 4 Passos, são todos muito bem-vindos, e a mentoria está com mais uma turma, né, em andamento, glória a Deus, porque são alunos queridos que estão buscando aprender aí a palavra de Deus. Então veja, o texto, no seu contexto, nós precisamos entender qual é o grande tema, qual é a intenção do autor com aquele texto, para que nós possamos fazer a correta interpretação dele. Salmo 116, nós vamos olhar para ele aqui, e ele começa, vou ler na Nova Almeida atualizada, ele diz assim: amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. E o salmista começa a contar, então, uma história de livramento, de como Deus o livrou de morrer, como Deus o livrou da aflição, da tristeza, das lágrimas, da queda. Esse é o grande tema que ele vai desenvolver aqui ao longo do Salmo. E eu quero olhar para esse Salmo, mas com um foco especialmente aqui no verso 15, que diz assim, Salmo 116, verso 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E nós vamos ver muitas vezes esse texto ser citado em obituários, em mensagens que estão informando que algum crente faleceu, passou a estar com o Senhor, algum crente que morreu. Então, muitas vezes nós vamos encontrar Salmo 116 e o verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Agora, o que nos interessa saber, e eu quero com você aqui buscar isso, é qual é o sentido dessa declaração. Deus está dizendo que ele tem prazer na morte dos seus santos, que a morte dos seus santos é algo que deixa Deus satisfeito, contente de alguma forma,
que a morte dos santos é uma coisa preciosa, que Deus valoriza a morte dos seus santos? Ou será que o salmista está dizendo o contrário, que a morte dos santos é uma coisa tão preciosa, tão valiosa, que Deus não vai deixar que isso aconteça de qualquer maneira, e, portanto, Deus não vai permitir que os seus santos morram de qualquer forma, que Deus não quer e não gosta que eles morram? Qual é o sentido? É um sentido positivo do verso 15 ou é um sentido negativo? Bom, pela forma como o texto é utilizado em muitos obituários, a gente diria que lá estão pensando que é uma forma positiva. Estão dizendo que Deus gosta e Deus valoriza a morte dos seus santos. Porém, vamos olhar o texto em seu contexto e ver se de fato é isso que o salmista quer nos dizer. Em primeiro lugar, o título do salmo aqui é Salmo de Gratidão. E quando você começa a analisar o salmo, você vê que o salmista está louvando a Deus por um livramento. É um cântico de gratidão por livramento. No verso 3 ele diz: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Então invoquei o nome do Senhor, no verso 4, ó Senhor, livra a minha alma. E ele vai dizer, então, no verso 8, que Deus livrou da morte a sua alma, das lágrimas dos seus olhos e da queda os seus pés. Então, por isso, ele está agradecido a Deus pelo livramento, pelo que Deus fez por ele, que foi livrá-lo da morte. E ele ainda diz no verso 17, a ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos na presença do seu povo, nos atos da casa do Senhor, louvai ao Senhor. Ele termina no verso 19 com um aleluia. Mas então veja, se nós temos aqui um cântico de gratidão a Deus por livramento, esse é o tema do Salmo. Como é que o verso 15 estaria dizendo que Deus gosta que os seus santos morram, ou que Deus fica feliz, ou é valiosa para Deus a morte dos seus santos? Então, veja que, ainda que preciosa aos olhos do Senhor possa nos remeter a uma ideia dessa natureza, o contexto não é um contexto de morte, não é um contexto em que alguém morreu. O contexto do Salmo é um cântico de livramento, um cântico de gratidão, porque Deus o livrou da morte. Esse é o tom desde o início do Salmo até o final. Então, o verso 15, quando diz preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, não pode ser no sentido positivo, que Deus gosta que eles morram, porque na verdade o salmista está agradecendo a Deus por não ter morrido, né? E aí nós vemos uma outra forma de a gente identificar o texto em seu contexto, é a gente buscar outras versões da Bíblia, onde a gente possa identificar também esse contexto. Já no contexto aqui, em qualquer edição que você leu, estou lendo na Nova Almeida Atualizada, vemos que por ser um canto de livramento, de gratidão por livramento, então não parece que Deus gosta ou quer que os seus santos morram, né? E nós, olhando então para outros textos, né, a NVI vai dizer assim, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Então, na tradução da Nova Versão Internacional, é uma forma negativa. Deus não gosta que os seus santos morram, não quer que os seus santos morram. Nós olhamos para a Nova Versão Transformadora e diz assim, o Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Mas se importa de que maneira? Que eles não morram, né? É o que parece pelo contexto que nós temos aqui, já que o Salmo é um cântico de livramento. Então, nós precisamos olhar o texto em seu contexto. A nova tradução na linguagem de hoje vai dizer assim, o Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Se Deus sente pesar aqui, então dá-nos a entender
que Deus, na realidade, não quer que os seus santos morram. Ele não gosta que os seus santos morram. Então veja que, analisando diversas passagens, e especialmente porque é essa a ideia da nossa live aqui, analisando o texto no contexto em que ele está inserido, nós podemos dizer que o verso 15 do Salmo 116, preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos, não pode ser colocado na notícia de que alguém morreu. Esse versículo deveria ser colocado na notícia de que alguém sobreviveu. O irmão escapou do Covid, não morreu. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus não quer que os seus santos morram. Deus valoriza demais a vida dos seus santos, sente pesar quando eles morrem. Deus não gosta, se importa muito com essa questão da morte e vida dos seus santos, de forma que Deus não quer que eles morram. Veja então como muitas vezes alguém olha para o texto, tira o texto do contexto que ele está inserido e cita, então, de uma forma completamente diferente. Você certamente já viu Salmo 116, verso 15, ser muito citado em obituários, em notícias de morte de alguém, mas o sentido do Salmo, e aí nós buscamos a intenção autoral, o sentido do Salmo é um cântico de gratidão por livramento. Então, se o Salmo é um cântico por livramento, não pode ser colocado na morte de alguém, tem que ser no livramento, quando Deus não permitiu que alguém morresse, né? Então, o texto precisa ser verificado em seu contexto. Quando você olha para um texto, você precisa perguntar, no contexto aqui, existe um grande tema? Nesse contexto, qual o propósito que eu posso perceber para esse texto? Como o texto pode ser interpretado nesse contexto? E aí a gente vê que analisar o texto no contexto vai fazer toda a diferença, né? Jonas Silva, como eu faço para ser seu aluno? Olha, eu estou no momento com uma turma da mentoria para pregadores em andamento. Então, somente no mês de janeiro é que eu vou abrir uma nova turma da mentoria para pregadores. Aqui já tem diversos alunos aí que foram da mentoria e podem dar testemunho aí se é eficaz de fato a mentoria, mas é uma mentoria de 30 dias em grupos pequenos. Essa turma agora eu estou só com 8 alunos, que é exatamente para ter um rendimento maior. E assim que eu abrir, fiquem atentos ao meu perfil aqui no Instagram, ou o perfil no Facebook, ou o canal no YouTube, todos com esse mesmo nick, PR Kleber Maia, e eu vou sempre avisar quando novas turmas forem ser abertas para os alunos que desejarem fazer parte da mentoria. Então, olhando aqui, Salmo 116, verso 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O sentido não é que Deus gosta que os seus santos morram, que Deus valoriza que os seus santos morram, mas sim o contrário, que Deus se importa tanto com essa morte dos seus santos, Deus valoriza tanto que Deus não vai deixar que eles morram de qualquer maneira. O tema do Salmo é gratidão por livramento. Então veja que se a gente tirar o Salmo, o versículo 15 aqui do contexto do Salmo, nós vamos perder completamente o sentido que ele está trazendo. É preciso a gente verificar a intenção autoral, o grande tema, para que a gente possa descobrir qual é o sentido do texto em seu contexto. Ver um outro texto? Lucas capítulo 5, um texto muito conhecido, né? A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. No texto aqui você vê que Jesus vai utilizar o barco de Pedro e seus companheiros que estavam lavando as redes, né? Lavando as redes aqui quer dizer que eles tinham terminado de pescar naquele dia, não quer dizer, ao contrário do que alguém canta por aí, que eles desistiram de ser
pescadores, que eles nunca mais iriam pescar, que eles abandonaram a pesca, nada disso. O lavar as redes aqui quer dizer que eles, naquele dia, já tinham encerrado. Quem não quer mais pescar, joga a rede fora. Quem lava a rede é porque vai usar novamente. A ideia é tirar pequenas folhas, qualquer tipo de coisa que fique presa na rede, porque a rede precisa ser transparente para o peixe não voltar e ele se enganchar naquela rede. Então, aquelas redes já não eram tão transparentes quanto as de hoje, que são de nylon. Aí o camarada precisava lavar, tirar todo e qualquer garrancho, todo e qualquer folha que ficou ali naquela rede, alguma alga, qualquer planta, ele tem que tirar para poder ele pescar novamente. E aí Jesus vai chamar, no entanto, os discípulos para pescar, para ir ao mar alto, né? Ou ele diz para o fundo do lago. Eu gosto da Nova Almeida atualizada. Por quê? Porque Jesus não está chamando para ir em mar aberto, lá no Mediterrâneo ou no Oceano Atlântico. Jesus está chamando para eles irem para o meio do lago, que é o lago de Genezaré aqui, né? Que também chamamos de Mar da Galileia. Então, no contexto, eles estão sendo chamados para pescar numa hora errada, equivocada para eles, né? Eles dizem, pescamos a noite toda e nada, apanhamos, e ainda por cima Jesus está chamando para ir pescar num lugar que não era o lugar que realmente eles poderiam ter uma eficácia. As redes deles eram curtas, eram redes para se pescar próximo à praia. Lá em João capítulo 21, eles avistam Jesus na praia, falam com ele enquanto estão pescando. Então é aquela pesca chamada de tremalho, né? Que a rede é puxada da água para a terra. Porque o Mar da Galileia, nas suas partes mais profundas, você pesquisando, você vai ver que ele ultrapassa 200 metros de profundidade. Então não tinha rede, nem hoje tem rede para pescar nessa profundidade toda, uma rede que caiba num barco pequeno. Teria que ser um barco gigante para ter uma rede que consegue cobrir 200 metros de profundidade. Pedro está dizendo, olha, a hora é errada e ainda por cima o lugar é errado para pescar. Mas eles foram obedecendo a palavra do Senhor e lá eles pescaram uma grande quantidade de peixe, diz o texto aqui de Lucas capítulo 5. Ora, qual a intenção do autor aqui? Qual a intenção autoral? Ele está falando do chamado dos discípulos para seguirem a Jesus. Jesus vai dizer que agora eles vão ser pescadores. Eu gosto da Nova Almeida atualizada que diz, agora em diante você será pescador de gente. Você vai pescar homens, você vai pescar almas agora. E como você vai pescar almas, quer dizer, certamente uma preocupação dos discípulos aqui seria, eu nunca pesquei almas, eu nunca pesquei gente, eu não sei como é que faz isso, eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade para isso. E Jesus poderia argumentar, tudo bem, você nunca pescou no meio do lago, ainda mais de dia, mas comigo, obedecendo a minha palavra, você fez uma pesca extraordinária, então não é nada demais você acreditar que pode pescar gente mesmo sem você saber, confiando na minha palavra, obedecendo a minha palavra. Então o contexto aqui fala de um chamado para a missão, fala de confiar na palavra do Senhor para essa missão, fala, portanto, de ir pescar no lugar e na hora que não era aos olhos humanos o conveniente, mas com Jesus à frente, isso vai dar uma pesca extraordinária. Então veja que o sentido do texto aqui é esse, o tema é um chamado para missões, e o sentido é obedecendo ao Senhor, a intenção autoral é que os apóstolos e quem ler o texto entenda que confiando em Jesus, nós podemos ter um grande resultado no evangelismo, mesmo sem saber como é que se pesca gente, porque Jesus, na realidade, é quem está à frente desse negócio. E aí, alguém vai cantar o hino, quem mandou lavar a rede, volte para lá, você vai ser honrado onde você foi desonrado.
Mas, pelo amor de Deus, gente, onde é que está isso no texto? O texto não tem nada a ver com isso. O texto não tem nada a ver com honra. O único honrado aqui no texto é Jesus, que Pedro está adorando a ele, se prostrando aos seus pés. Não tem nada a ver com honrar discípulos, não tem nada a ver com você ser honrado onde você foi envergonhado. Não é vergonha um pescador voltar sem peixe. Isso acontece muitas vezes. Eu morei 5 anos como pastor numa praia para saber que muitas vezes os pescadores voltam de mãos vazias. Isso não faz eles desistirem, eles lavam as redes para voltar novamente. Mas com Jesus, mesmo no lugar e na hora errada, a pesca sempre vai dar resultado. Tanto vai dar resultado aqui, como lá em João capítulo 21, a pesca vai dar também grande resultado, porque Jesus é quem garante esse resultado. Lá também é um despertamento para que eles fizessem a missão, cumprissem a missão. Jesus vai dizer o que a Pedro? Cuide das minhas ovelhas, cumpra a missão que você recebeu. Então veja, o grande tema do texto aqui, Lucas capítulo 5, é chamado para missões. É um texto muito bom para ser pregado no dia de culto de missões. É um texto muito bom para se falar sobre a confiança que devemos ter, não em nossas habilidades, mas na palavra do Senhor, para se ganhar vidas para Jesus. Não tem nada a ver com o sentido que alguém quer dar lá no hino, no cântico, e me preocupa muito esses cânticos que se baseiam na Bíblia, porém trazem uma interpretação completamente equivocada do que o texto bíblico diz. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Você que é pregador, pregadora, estudante da Bíblia, estudante de teologia, você que é um crente, que é crente e quer conhecer a palavra de Deus, você precisa ter muito cuidado quando for ler um texto, olhar o contexto. Pergunte: qual o grande tema desse bloco? Qual o grande tema desse livro? Qual o grande tema, então, dessa passagem? Dentro desse tema maior? Qual a intenção do autor? O que ele queria alcançar? Que sentimento, que resposta, que ação ele queria provocar nas pessoas ao ler esse texto? Porque isso, queridos, tem tudo a ver com a intenção com que nós também devemos ver o texto. A intenção autoral é fundamental para nós interpretarmos bem. Quando tomamos um texto, a primeira questão que precisamos entender é o que o texto está dizendo e qual a intenção do autor para essa passagem. Porque é aí que nós iremos descobrir qual é o verdadeiro sentido dessa interpretação. Então já vimos aqui, Salmo 116, verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. No sentido que Deus não quer que eles morram, e não que Deus quer ou gosta que eles morram. Porque nós entendemos assim, porque há um sentido de livramento, né? de gratidão por livramento. Né? Estão me lembrando aí o hino que diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Preciso ver a intenção do autor, que era dizer aos judeus do segundo templo de Zorobabel que aquele templo ainda teria uma glória maior, inclusive, do que a de Salomão. Não pode jamais ser interpretado no sentido de a última situação sempre será melhor do que a primeira na vida do crente. Você está vivendo agora um tempo, mas Deus vai ainda trazer um tempo muito melhor, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não pode ser interpretado dessa maneira esse texto de forma alguma. E, no entanto, queridos, nós vemos muita gente fazendo isso. Então, preste atenção. O texto é determinada a sua intenção e o seu sentido pelo contexto em que ele está inserido. O contexto vai determinar de que maneira nós podemos ler e interpretar esse texto. Quer ver um outro texto? Esse é muito interessante também, como as pessoas interpretam
de uma forma equivocada por não olhar o contexto em que ele está inserido. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19 em diante. 1 Tessalonicenses 5, verso 19. O apóstolo Paulo diz assim: não apaguem o espírito. Estou lendo na Nova Almeida atualizada. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. E aí alguém pega o texto, especialmente o verso 21, e tira desse contexto e diz assim: examine tudo, retenha o que é bom. Então o crente, ele pode provar de qualquer coisa. O crente pode provar e conhecer uma boate, o crente pode ir conhecer um negócio diferente, o crente pode ler uns livros aí meio mal assombrado, o crente pode experimentar uma... Porque na realidade o texto está dizendo: examine tudo e fique só com o que é bom. Você pode provar, e se não for bom, você deixa para lá, tudo bem, mas o texto está ali autorizando a examinar todas as coisas. Não, meu irmão, de forma nenhuma. Nós precisamos olhar o contexto. O que é que Paulo está dizendo nesse contexto? Ele diz assim: não apague o espírito, não despreze as profecias. Apagar o espírito aqui seria você reduzir, o sentido da palavra apagar aqui é reduzir uma chama, como alguém que joga água numa fogueira, como alguém que baixa a boca do fogo, do fogão. Então ele está dizendo: não diminua a ação do Espírito, não queira sufocar a ação do Espírito. E o verso 20 diz: não despreze as profecias. Quer dizer, essa ação do Espírito que a gente não deve apagar, parece que Paulo está entendendo isso dentro da igreja, do contexto do culto e ainda mais na expressão da fala profética. Porque, na realidade, queridos, na carta aos Tessalonicenses, Paulo está falando de alguém que parece que andou dando umas profetadas lá em Tessalonicenses e que agora essa pessoa estava trazendo um alvoroço, dizendo que Jesus já tinha voltado e isso estava perturbando os crentes lá em Tessalônica. E Paulo vai dizer, então, que esses crentes precisavam ter cuidado, até mesmo quando alguém falasse alguma coisa. E aí, nesse texto, nesse contexto de ter dificuldade, ou seja, avaliar bem qual profecia que alguém estava falando, que palavra que alguém estava falando, Paulo vai dizer então que eles não deveriam apagar o espírito, não deveriam desprezar as profecias, não, é para julgar as profecias. E aí que vem o verso 21. Examine todas as coisas. Que todas as coisas? Todas as palavras proféticas que forem dadas no culto. Esse é o sentido, né? Esse é o sentido. E abstenham do mal e fiquem com o que é bom. E o que é mal, o que é bom? Essa profecia não falou de coisa boa, eu vou deixar para lá. Não, é para ser julgado de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, o contexto maior da palavra de Deus é que vai julgar a profecia. Se Deus diz, 1 Coríntios 7, se a irmã é casada com um não crente e ele consente, não deixe. Então, se surgir uma profecia dizendo: minha serva, larga este homem que eu tenho melhor para ti, você já sabe que essa profecia não vem de Deus, está totalmente fora da revelação das Escrituras. Mas aí veja, o sentido do texto é: examine as profecias. Não examine tudo. Tome uma cerveja, vá numa boate, leia um livro esquisito, vá num ambiente estranho, mas fique só com o que é bom. Não é esse o sentido. Paulo não está autorizando o crente a provar de qualquer coisa. Ele está dizendo que o crente deve provar as profecias no culto, né? Nós temos aqui a lembrança também, o irmão Amós lembra de Jó 14:7, exatamente, que virou aí hinos famosíssimos, né? Ao cheiro das águas,
brotará e viverá. Porém, lá no texto de Jó, o que ele está dizendo é exatamente a árvore, se ela for cortada, mas quando chover, ela brota novamente. Mas o homem, uma vez que morreu, acabou-se. Então, a menos que você esteja pregando para uma floresta, você não pode dizer que eles vão, ao cheiro das águas, renascer, ressuscitar, a menos que sejam árvores para quem você está pregando. Porque se forem homens, se forem pessoas, o texto diz, os homens, morreu, acabou-se. As árvores é que elas brotam ao cheiro das águas. Mas, pastor, não tem aí um sentido, a gente não pode pegar, querido, aí que está o problema. Nós buscamos entender o texto dentro do seu contexto. Qual o sentido autoral, a intenção autoral? Quem leu aquele texto, naquele contexto, entendeu de que forma e qual o efeito que está sendo produzido nisso. Então, nesse texto de Jó 14, o efeito é Jó dizer, não, eu se morrer, já era, não tenho mais nada para fazer. As árvores não, elas voltam, né? Aí o povo, em vez de cantar para as árvores, está cantando para o povo, mas como se fosse o sentido das árvores. A Bíblia fala sobre a esperança, sobre restauração, sobre renovo. Nós estudamos agora Ezequiel 37. Olha que texto lindo sobre restauração que Deus fala lá. Mas não está falando de árvores, ele está falando lá de gente. Aí sim, era um texto que você poderia utilizar para falar de Deus restaurar vidas, né? Gente, mas não o texto de Jó 14. Ali é o contrário. A argumentação do autor é que, para ele, ser humano, morreu, acabou-se, não tem mais nenhuma possibilidade. E aí é essa questão que nós precisamos olhar. Texto no contexto. Pergunte qual é o grande tema do texto. Pergunte qual é a intenção do autor a escrever aquele texto. Pergunte como aquele contexto vai dar significado àquelas palavras. Uma palavra pode significar muita coisa, mas o contexto é que vai dizer qual é o significado que ela tem ali. Não basta ir ao dicionário e encontrar os muitos sentidos que aquela palavra pode ter. A palavra pode ter dezenas de sentidos, mas naquele contexto ela vai ganhar um significado exatamente dentro do tema, dentro da intenção autoral, dentro do que o autor está querendo trabalhar ali. Então, preste muita atenção ao contexto. Como nós fazemos para avaliar o contexto? Você pode, em primeiro lugar, e deve, ler o texto diversas vezes. Leia com atenção, leia de uma forma ativa, né? Procurando entender realmente o texto. Leia em diversas versões diferentes. Hoje a gente tem os sites que nos ajudam para isso, né? O site da SBB, eu sempre mostro aos alunos na mentoria, o site da SBB você pode fazer o comparativo de 3, 4 versões de uma vez só na tela. Tem outros aplicativos para celular ou para computador da Bíblia que permite também essa comparação. É importante você ler o texto em diversas versões, traduções diferentes, exatamente para ampliar a sua compreensão, porque às vezes uma só tradução ela não está muito clara. A Revista Corrigida de Almeida é uma versão excelente, porém a linguagem já vai ficando desatualizada. A Nova Almeida atualizada é a versão que hoje eu estou usando como versão principal, vamos dizer assim, porque é a versão que tem uma linguagem mais acessível, né? Mas aí você tem Nova Versão Transformadora, NVI, NTLH, algumas paráfrases. Lógico que nem toda tradução ela é útil da mesma forma, mas todas elas são úteis. Eu digo não é útil da mesma forma porque uma versão que seja mais formal é mais tranquila, é melhor para você descobrir o sentido do original. Mas as paráfrases e tudo mais usam muito, nos ajuda a entender o sentido do texto, né? E isso é muito importante.
Muito bem, as perguntas, exatamente. É isso, a paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs que chegaram aí ao longo da live, os que vão assistir depois. Hoje nós estamos conversando aqui sobre a importância de se verificar o contexto na interpretação de um texto. Buscar, então, entender isso é muito, muito, muito importante, né? Muito importante. E aí, ler o texto em diversas traduções, né? Moliene pergunta por o calvinismo presente na NAA. Olha, todas as traduções, elas normalmente são feitas por equipes que têm pessoas de diversas igrejas, né? Eu fui aluno do pastor Antônio Renato Gusso, pastor batista, que foi um dos tradutores da NAA para o português. Então, nenhuma tradução é feita por uma pessoa só, né? Não é mais como João Ferreira de Almeida fazendo sozinho. Então, dificilmente você vai ter uma tradução que seja extremamente favorável a uma linha interpretativa. Pode ser que em um determinado versículo ela facilite o entendimento dentro de uma linha de interpretação, mas não a Bíblia, a tradução inteira, de forma alguma. Isso é feito por equipes, né? E as questões de viés teológico, elas vão ter um entendimento mais amplo do que, às vezes, um simples texto. Porém, texto no contexto é sempre a regra para a interpretação. Às vezes, textos que são usados por algumas correntes de interpretação para sustentar certos axiomas deles, acabam não se mostrando realmente verdadeiros quando analisado no contexto. Não vai dar para a gente ver aqui hoje, mas nós vamos toda semana conversar sobre esses temas de interpretação bíblica. Nas próximas semanas aí a gente vê um exemplo desse, como alguém às vezes usa um texto para sustentar uma visão teológica, mas quando analisado no contexto, muitas vezes já não se sustenta isso, né? Então, leia várias vezes a Bíblia, leia em diversas versões diferentes para você compreender. É muito útil também você usar livros como Introdução ao Novo Testamento e Introdução ao Antigo Testamento, ou as Bíblias de estudo. Mas os livros de introdução ao Antigo, de introdução ao Novo, eles vão analisar cada texto da Bíblia, cada livro, analisar exatamente essas ideias. Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. Vão falar de intenção autoral, o que ele pretendia, quem escreveu isso. Quando você lê, por exemplo, o texto de Ruth, você vê que o texto de Ruth foi escrito num contexto do tempo dos juízes, a história se passa no tempo dos juízes, mas ela, obviamente, foi escrita depois. Por quê? Porque no final do livro ele já apresenta gerações posteriores. Então quem escreveu já conhecia a história depois. A história narrada se passa no tempo dos juízes. E lá em Belém, onde se passa a história, se cumpria a lei. A lei de Moisés era respeitada, os homens respeitavam as mulheres, até mesmo as estrangeiras. Havia um ambiente de gente que cumpria a lei de Moisés. Já que o livro de Ruth está escrito no contexto dos juízes, quando você olha lá no livro dos juízes, na terra de Saul, em Gibeá, foi aquela história do levita que teve a sua concubina morta, esquartejada e tudo mais. Então, olhando o contexto dos juízes, onde se passa a história de Ruth, você vê que o povo de Gibeá é um povo terrível. Mas o povo de Belém é um povo bom, é um povo que cumpre a lei, é um povo que atenta para a lei. E aquela história vai apresentar a descendência de Davi. Então, é lógico que o texto ele tem um sentido pró-davídico, ele é favorável a Davi. A tradição diz que pode ter sido Samuel que escreveu o livro de Ruth.
É a palavra de Deus, sim. É a revelação de Deus para nós, sim. Mas a gente não pode excluir a ideia da intenção autoral. Na intenção autoral de Ruth, há um sentido favorável a Davi, onde alguém que lê o livro de Ruth e vê como as coisas acontecem em Belém, e lê o livro de Juízes, que é o mesmo contexto histórico, e vê como as coisas acontecem em Gibeá, então alguém poderia perguntar, você quer um rei de Gibeá ou um rei de Belém? Você quer um rei desse povo de Gibeá que mata as mulheres, esquarteja, ou você quer um desse de Belém que respeita as mulheres e mesmo quando elas aparecem lá numa situação desfavorável, o camarada não se aproveita dessa mulher? Você quer um rei de Belém ou um rei de Gibeá? E aí veja que é revelação de Deus, é palavra de Deus? Mas há uma intenção autoral e a gente não pode esquecer isso. O autor tem outras intenções, contar a história de Ruth, talvez mostrar que em Belém estrangeiros eram bem recebidos. Por quê? Porque no exército de Davi tinha muitos estrangeiros. Mostrar que ali se cumpria a lei. Então, Davi vem de uma família de cumpridores de lei, de que fazem as coisas corretamente. Então, o contexto de Ruth é muito importante entender-se o tempo que ele está escrito, no tempo do juízo, mas também essa intenção autoral e o grande tema do livro. Agora, o que não dá para fazer num livro como Ruth é uma interpretação alegórica, onde Ruth vira a igreja e Boaz vira Jesus. Mas aí o que é que a gente vai fazer com a sogra da igreja? Né? Noemi é a sogra da igreja. Quer dizer, se fosse interpretado o texto de forma alegórica, onde Ruth viraria um símbolo da igreja e Boaz um símbolo do Senhor Jesus, o que é que a gente faz com o restante das personagens? Quem é, então, a sogra da igreja? Noemi. Então veja que o texto não pode ser abordado dessa maneira. Não dá para fazer essa interpretação alegórica do texto. O próprio contexto, né, literário nos aponta numa outra direção. A intenção autoral nos aponta em outra direção. Não é revelar Cristo nessa relação com a igreja, embora que a gente, em todo o texto, pode buscar também e deve buscar aplicações cristocêntricas. Nós vamos falar isso outro dia aqui numa dessas lives, tá? Mas não dessa forma alegórica, né? Não podemos interpretar um texto dessa maneira alegórica. Então veja, o texto precisa ser trabalhado, entendido dentro do seu contexto. Preste atenção ao contexto. Busque entender o grande tema do contexto. Procure ver qual a intenção autoral do contexto, ou seja, quem escreveu, o que pretendia, que tipo de sentimento, que tipo de reação, que tipo de convicção ele queria produzir naqueles que lessem aquele texto. Atente para o que o contexto está trazendo, o que ele está querendo dizer. Porque se não analisar o contexto, você pode dar um sentido totalmente diferente. E aí vem aquela velha máxima da teologia, um texto fora do seu contexto é um pretexto para qualquer heresia e a gente não pode interpretar a Bíblia desta forma. Então, queridos, muito cuidado, vamos olhar sempre o contexto literário, contexto histórico e cultural também, para interpretar bem um texto, tá? Me segue aqui a cada semana, por enquanto, nas quintas-feiras, às 21h30, nós vamos ter sempre uma live falando sobre interpretação bíblica, pregação e outros assuntos dessa maneira, tá? As lives vão ficar gravadas, quem não assistiu, olha desde o início e você vai poder, então, ter aí alguma dica para a sua interpretação bíblica, tá? Obrigado aos meus alunos da mentoria que estão aí, obrigado aos irmãos que estão interagindo aí. Manda depois essa live para alguém que você acha que pode ser
beneficiado com esse conteúdo. Próximo mês eu devo estar abrindo nova turma para a mentoria Pregação Eficaz. Quem interessar em fazer a mentoria, é uma mentoria para aperfeiçoamento de pregadores, me acompanha nas redes sociais aí, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, sempre com esse mesmo nome, PR Kleber Maia, e você pode me acompanhar e ver quando eu vou abrir turma da mentoria, quando nós teremos as inscrições abertas para novas turmas, tá? Deus abençoe a todos, queridos irmãos, um grande abraço a cada irmão e irmã que chegou aqui, uma alegria estar com vocês, poder aqui a gente utilizar esse tempo para olhar textos em seus contextos e procurar entender bem qual é o significado deles, tá? Um grande abraço a todos os queridos irmãos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Na próxima quinta-feira, com a graça de Deus, 21h30, nós estaremos em mais uma live aqui, falando sobre interpretação, pregação e assuntos afins, tá? A paz do Senhor, queridos irmãos, um grande abraço. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.